Olá, meninas e meninos, cá estou eu para mais uma aula, né? E o assunto que eu escolhi hoje, o título que eu escolhi para a aula de hoje é Do Paganismo ao Cristianismo. O percurso que ocorreu na história que vai do paganismo ao cristianismo. Bom, mas primeiro tem que explicar o que é pagão, o que é paganismo. A palavra pagão vem do latim paganus, que quer dizer camponês, rústico, aquele que vive no campo. A origem da palavra pagão. Mas com o tempo, o termo passou a designar religião em que se cultuam vários deuses, ou seja, uma religião politeísta, tá? O que é a religião politeísta? Reconhecem vários seres divinos e, além do mais, o paganismo também fazia sacrifícios tanto humanos quanto animais, tá? Que há diferença entre politeísmo e monoteísmo. O paganismo era uma religião politeísta, como eu falei, acreditava em vários seres divinos. E o monoteísmo, não, só reconhece um, tá? Segundo estudos, a primeira religião a adotar o monoteísmo foi o zoroastrismo, fundado pelo profeta Zoroastro, na antiga Pérsia, que hoje corresponde ao Irã, tá? Então, segundo os estudiosos, a primeira religião monoteísta foi o zoroastrismo, lá na Pérsia, que hoje é o Irã. Então, qual a diferença entre monoteísmo e politeísmo? Vocês já viram, mas eu quero ver a origem etimológica do monoteísmo. Por exemplo, mono é único. Teísmo vem de Deus, Theos. Então, monoteísmo é a crença num só Deus. A origem, monos e theos, é do grego, tá? Algumas religiões monoteístas, não é só a cristã, vocês sabem, então, como eu acabei de falar, foi a primeira, foi zoroastrismo, depois cristianismo, islamismo, judaísmo, tem várias religiões monoteístas. Mas voltando ao paganismo, tá? Crença em vários deuses, onde se fazem sacrifícios de animais e até às vezes de humanos, tá? Com a cristianização do Império Romano, a igreja passou também a designar pagão todo aquele que não era batizado, tá? E que ainda acreditavam nos antigos deuses romanos, tá? Isso foi depois da cristianização do Império Romano. Não eram batizados e acreditavam nos deuses antigos romanos, tá? No século I da nossa era, mais precisamente no ano 64 da era cristã, muitos historiadores dizem que houve um grande incêndio em Roma, destruindo grande parte da cidade, devastando economicamente a população romana, tendo muitas mortes. Quem era o imperador? Nero. Aí, depois desse caos, né, desse incêndio enorme em Roma, que causou tanto problema econômico, além das mortes, quem foi acusado? Nero. Nero foi acusado de provocar esse incêndio devastador. Mas há controvérsia se foi ele ou não, tá? Eu contarei algumas, tá? Algumas versões que existem deixadas por diferentes historiadores, inclusive Tácito. Tácito é um grande historiador romano. Suas obras abordam os reinados de Tibério, Cláudio e Nero, tá? Tem obras até que ele fala em Jesus Cristo, nos cristãos. Bom, e o que Tácito falou? Ele deixou registrado que Nero, para se ver livre de tais acusações do incêndio em Roma, afirmou que foram os cristãos os causadores desse incêndio, o que vai provocar uma onda de perseguições aos cristãos por ordem do próprio imperador Nero, tá? Bom, mas o que contam os historiadores modernos? Foi Nero? Bom, uns acreditam que o incêndio tenha ocorrido por acidente e não provocado por Nero,
porque as casas naquela época eram muito juntas, eram de madeira. Vocês sabem que houve muitos incêndios na história por causa desse motivo, né? Quer dizer, uns dizem que não, foi um acidente. Outros dizem que foi ele sim. Por quê? Ele desejava fazer uma grande reforma urbana na cidade. Então, para apressar o seu plano, ateou fogo à cidade. Isso é outro grupo de historiadores. Mas outro grupo diz que por causa da sua sanidade mental, há muito tempo havia sido postado em questão. Já achavam que ele não era muito bom da cabeça. Por isso, muitos historiadores acham que ele era capaz, sim, de pôr fogo em Roma, porque ele realmente não batia bem com a cabeça, tá? Mas, então, reparem, muitas controvérsias, história muito antiga, mesmo a moderna controvérsia, imagina a mais antiga. Mas Nero, ao ser acusado, já falei, culpa os cristãos, aumentando, assim, a hostilidade que já existia contra eles. Então, muitos cristãos foram executados pelos romanos, cuja forma incluía crucificação, e muitos também eram lançados aos leões e outras feras, tá? Isso aconteceu no século I, vocês viram, 64 da nossa era, século I. Mas no século II, cresceram muito as perseguições aos cristãos, ordenados por vários imperadores, como Marco Aurélio, Diocleciano, Décio, etc. Uma parte, se os cristãos não fossem romanos, eram atirados às feras ou enviados para trabalhar em minas. Mas se os cristãos fossem cidadãos romanos, eram decapitados. Então havia a sentença de morte diferente para os cidadãos cristãos, decapitados. Não cidadãos cristãos, enviados para as feras ou trabalharem nas minas. Bom, isso aconteceu no século II. Agora, no ano 313, tudo mudou para os cristãos, com o chamado Edito de Milão, também chamado Edito da Tolerância, assinado pelo imperador Constantino, aquele que vai dar origem a Constantinopla. Bom, com esse edito assinado por Constantino, o Império Romano ficaria neutro em relação aos credos religiosos, não só o cristão. Cada um podia ter a religião que quisesse. Então, assim, com esse edito de Constantino, acabou a perseguição aos cristãos. Mas ainda não era a religião oficial. 313 apenas tinham liberdade de seguir a religião que quisesse. Bom, edito, sabem que é uma ordem, uma proclamação, tá? É um regulamento, etc. Bom, voltando a Constantino. Constantino emitiu o edito no Ocidente e Licínio no Oriente. Vocês sabem que o Império Romano foi dividido, né? Em ocidental e oriental. Alguns historiadores acham que Constantino assinou esse edito porque ele se converteu ao cristianismo, por isso que ele... Mas é um tema de debate, porque ele não deu só liberdade aos cristãos, mas sim a qualquer religião, a qualquer religioso. Então há debates, uns acham que sim, que ele se converteu ao cristianismo, por isso que ele assinou o Edito de Milão, e outros acham que não. Ele apenas deu essa liberdade para cada um ter a religião que quisesse. Bom, só relembrando, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, acabou no ano de 476, tá? Quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelos povos bárbaros. Então, em 476, é considerado o fim da Idade Antiga e começo da Média, o período medieval. O segundo Império Romano do Oriente, o Império Romano do Oriente, também chamado de Bizantino, porque a capital era Bizâncio, ainda vai durar cerca de 1000 anos. Só vai acabar em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, de 476, quando acaba o Império Romano do Ocidente, até 1453, quando acaba o Império Romano do Oriente,
é o chamado período medieval, a Idade Média, tá? Não vou falar agora sobre isso. Mas voltando ao cristianismo, tá? 313 Edito de Milão, pode ter a religião que quisesse. Mas no ano de 391 e 92, 391 e 392, Teodósio começa a combater o paganismo e proclama o cristianismo como religião oficial do império. Então, né, até o Edito de Milão, os cristãos eram perseguidos. E agora, com Teodósio, o cristianismo passa a ser a religião oficial e quem vai ser perseguido são os pagãos. É o paganismo, tá? Vejam, repetindo, 313 os cristãos eram livres para terem sua religião, tá? Deixam de ser perseguidos. 391, 392, o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Agora, quem é perseguido são os pagãos. Bom, e nesse inteirinho, nesse processo da religião ser oficial o cristianismo, 435 medidas foram tomadas contra o paganismo. 435 medidas, inclusive com a condenação à morte para quem continuasse a fazer rituais pagãos, que envolviam sacrifícios tanto humanos quanto de animais. Então foram destruídos vários templos pagãos e muitos pagãos pagaram com a vida, né? Para não fazer continuar a fazer seus rituais, tá? Bom, agora eu vou falar da Bíblia em latim. Quer dizer, o cristianismo foi a religião oficial, mas tinha que ter uma Bíblia, né? Havia textos, pergaminhos em grego e hebraico, mas o povo não sabia ler nem o grego nem o hebraico. Então, um bispo chamado Damásio I, que vai ser o futuro papa, tá? Chamou Jerônimo, um intelectual, para fazer essa Bíblia em latim. Jerônimo, que nasceu no ano de 347, é reconhecido como santo pelos católicos, ortodoxos e anglicanos. Ele era um destacado teólogo e historiador, e sabia o grego e sabia o hebraico, tá? Então, Jerônimo deixou a Bíblia, a primeira Bíblia chamada Vulgata, mas além da Bíblia, da tradução desses textos, esses pergaminhos para o latim, ele também deixou outras obras, inclusive 4 biografias de santos, tá? Bom, mas essa tradução feita por Jerônimo ou São Jerônimo, da Bíblia para o latim, só na Idade Média que ela foi realmente reconhecida, tá? Essa Bíblia é conhecida, como eu falei, Vulgata, que significa divulgação para o povo, para o vulgo. São Jerônimo morreu em 420 aos 73 anos, tá? Bom, agora, quem nunca ouviu de vocês, quando há uma grande tempestade, e ouviu assim a evocação, Santa Bárbara, São Jerônimo, quando a tempestade com relâmpagos é assustadora? Eu, pessoalmente, ouvi muitas vezes na minha infância. Santa Bárbara, São Jerônimo, Santa Bárbara, São Jerônimo. Quando aqueles raios, né? Naquela época não tinha, acho que nem para-raio. Então, eu ouvi muitas vezes isso, e acho que muita gente aí também deve ter ouvido. Apesar que essa crença, dizem, começou em Portugal. Vamos ver. Mas então eu pesquisei por que evocar Santa Bárbara e São Jerônimo nesses momentos de aflição, nesses momentos de tormenta, de raios. Bom, o que foi pesquisado, nada na vida de São Jerônimo parece ligá-lo à meteorologia. Por isso, essa evocação permanece obscura, ninguém sabe por quê. Agora, quanto a Santa Bárbara, há 2 histórias que permitem ligá-la aos poderes sobre os temporais, sobre os raios. Tem 2 historinhas. A primeira conta-se que Bárbara, ou Santa Bárbara, era uma virgem e teria sido degolada pelo próprio pai porque ela obstinadamente queria permanecer cristã e o pai não queria. Então, o pai
próprio a degolou, a esganou. Mas conta-se que logo que ela morreu, um raio cai na cabeça do pai e matou na mesma hora, como castigo. Isso é uma história. Outra história conta que ela foi obrigada pelo procônsul romano a mostrar-se nua em praça pública, porque elas teimavam em ser cristã. Pelo mesmo motivo, tá? Pelo mesmo motivo da primeira história. Foi quando o céu, quando ela ia se apresentar nua em praça pública, o céu cobriu-se de nuvens e um forte nevoeiro não permitiu que sua nudez fosse exposta. Então, a Santa Bárbara tem justificativa, porque que se invoca a Santa Bárbara em grandes tempestades. Agora, São Jerônimo ninguém sabe, só que ele é um grande santo da Igreja Católica. Gente, vou ficar por aqui, hoje a aula é mais curtinha. Beijo!